Olha, é a nossa última roda, Fabiana. Agora que eu tô descansada. Pois é, por isso a gente podia continuar mais uma É que semana na agora aqui. sexta-feira, gente, eu era o próprio Avatar. Eles organizaram a jornada e eles falaram assim, gente, vamos trazer as pessoas que precisam apresentar esse programa, né? O Wagner, porque é excelente, apresentador, renomado. E eles falaram, quem que representa o cansaço? Vamos trazer. Aí me trouxeram. Eu acho que foi meio que o contrário. Eu acho que foi isso. Mas, ó, deixa eu começar então aqui, porque a gente vai falar sobre essa coisa do cansaço, vamos falar de pontos que foram tratados em diversos momentos aqui, inclusive você pode mandar a sua dúvida. Esse ponto que a Dilene estava falando, Evandro, me pegou bastante, né? Então, a gente tentar ser produtivo, você, por exemplo, que trabalha dando consultoria para RH, as empresas precisam de pessoas produtivas, mas elas não podem se perder delas mesmas. O quanto é importante a gente conseguir se organizar, ter as nossas prioridades, mas sem viver nesse estado de alerta, eu preciso bater essa meta, porque senão eu nem me considero mais um ser humano, né? Como fazer sem morrer no caminho? É isso que ele queria perguntar. Isso, vamos sobreviver. Essa semana, inclusive, eu atendi uma paciente que ela estava, assim, extremamente esgotada. Eu falei, ó, jornada de saúde mental tá chegando aí para você. Ó, boa. E é o seguinte, eu sempre digo para as pessoas, primeiro, a sua vida, Wagner, ela começa a partir de você. Então, você tem que estar bem primeiro, você tem que organizar a sua mente, você tem que organizar o seu dia, você tem que sentir a vida começando a partir de você. E depois você vai entregando um pouco dessa vida para as outras pessoas, para os seus filhos, para o seu marido, para o seu trabalho. O que acontece é que as pessoas, elas não têm uma vida que começa a partir delas. Elas vão assumindo demandas de fora, demandas dos outros, demanda dos filhos, demanda do marido, demanda dos vizinhos, demanda dos clientes, demanda do chefe, demanda do patrão. E a maior solidão é a solidão de si mesmo. E quando você não consegue se encontrar, quando você não consegue ter a percepção de quem você entra num estado de angústia tremendo. Então, isso é a primeira coisa. E a segunda coisa isso acontece assim devastadoramente na nossa sociedade, com as redes sociais e por outros fatores também, que é você comparar os sonhos de outras pessoas. Você busca coisas que os outros querem e que para os outros é importante, mas que para você talvez não seja tanto. Mas por uma questão de pertencimento, essa necessidade de pertencer, de querer fazer o que os outros estão fazendo, você acaba entrando num profundo estado, uma sensação de fracasso. Uma sensação de fracasso, de você se sentir fracassado por não conseguir acompanhar o sucesso que os outros estão tendo. E aí você vai nessa ideia de ter que trabalhar muito, muito e fazer isso, fazer aquilo e dar conta de todas as coisas. Então, esses dois pontos eu acho que precisa ser muito bem ressaltado aqui, para a gente seguir aqui nesse bate-papo. Agora, Dilene, muitas vezes essa tentativa de encontro com a gente vai dar de encontro com os interesses familiares. A gente vive em família, a gente vive em núcleos. Com exceção de você que talvez more numa ilha, a maioria de nós aqui está lidando com marido, esposo, filhas e tudo mais. Aí como é que a gente faz para buscar e fazer aquilo que realmente precisa ser feito, na busca por desacelerar, sem a compreensão dessas pessoas do entorno? Porque muitas vezes a gente está entendendo esse caminho, ok, gente, eu estou entendendo que eu preciso fazer isso aqui eu vou deixar, mas ninguém ao meu redor está entendendo. E daí bate uma culpa, dá uma sensação de que eu estou fazendo menos, que eu estou sendo egoísta. Como que a gente lida com isso? Olha só, eu acho que os pontos que o doutor Evandro colocou são muito importantes, porque, na verdade, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Uhum. Então, se a gente não tiver uma clareza de propósito do para que eu estou aqui, para que eu sou mãe, quais são os meus objetivos como mãe, quais são os meus objetivos como esposa, quais são os meus objetivos como profissional, se eu não pensar um pouco isso, que é quem eu sou, que é a minha, né, aquilo que eu quero da minha vida, aí eu começo a atender só as demandas. Aí eu começo a querer satisfazer o meu marido. O que ele quer? E olha, eu não sei muito bem qual é o caminho para a felicidade, mas para a infelicidade eu sei bem. É você tentar... Felicidade a gente não achou ainda não, mas a placa da infelicidade está ali. Ó. Mas da infelicidade está claro, é em neon as letras. É você tentar atender sempre a demanda do outro em detrimento das suas. Não é que você vai atender só as suas, isso é um equilíbrio. Né? Exige maturidade, mas o fato de você ter sempre que ser quem o teu marido quer que você seja, quem a tua mãe quer que você seja, quem os teus filhos esperam que você seja, o teu patrão e etc.,
aí você não sabe quem você é, então aí você vai Maria com as outras, a famosa frase. Então, eu preciso saber o que é que eu quero da minha vida. Isso vai me ajudar muito a dar esse movimento mais correto para ela, né? Eu quero ser mãe. Como vai ser o meu processo de ser mãe? Eu sou uma mulher casada, o que eu entendo por isso na minha vida? Então, eu preciso conceituar essas coisas para mim. Não é o que você pensa sobre isso, é o que eu penso sobre isso que vai fazer a diferença, né? Senão eu fico vivendo a outra vida. Tem uma coisa que eu descobri num livro, já vou indicar para vocês, porque pensando em termos práticos, né, como fazer para dar uma enxugada na vida, tem um livro chamado A Única Coisa. Ai, Gary Keller. E eu achei esse livro fantástico, porque ele traz esse conceito, e se você perguntar para alguém o que é importante na sua vida, a pessoa ela vai falar muitas coisas, mas você tem que separar aquilo que é mais importante. Se você puder escolher a única coisa mais importante dessa semana para você fazer, o que é que você vai escolher? E aí você pode se aprofundar nesse conceito e, quem sabe, escolher a única coisa mais importante do seu trabalho, a única coisa mais importante da sua família, a única coisa mais importante no seu mês. E dessa forma você vai enxugando a sua vida. Ele até chega a dizer que a gente deve fazer a pergunta o seguinte: qual a única coisa que, se feita, torna as outras coisas desnecessárias ou mais fáceis? Exatamente, né? E essa frase E a ideia também tá não trabalhar muito, mas trabalhar certo. Às vezes, aí eu já entro com uma proposta de um outro livro, que é um chamado Essencialismo. Ai, gente desorganizada igual eu, a gente lê essas coisas. Exatamente. Funciona. Esse livro Essencialismo é muito importante, porque, assim, às vezes a gente gasta muito tempo dentro de casa, falando para o pessoal aí que talvez tenha mais trabalho em casa, né, as mulheres, donas de casa, do que necessariamente no mercado de trabalho. A gente gasta muito tempo com as coisas e pouco tempo com as pessoas que a gente ama. E a gente precisa buscar aquilo que é mais essencial, viver a vida de uma maneira mais minimalista. Será que você precisa de tantos talheres, de tantas louças, de tantas panelas, de tantos quadros? A porcelana precisa. Estamos coisificando as pessoas e personificando as coisas. Exatamente, né? Então, olha só como é uma inversão de valores. E a gente sofre porque a gente não tem de maneira bem refletida e fixa, né, clara na nossa cabeça, quais são as prioridades e os nossos valores mais importantes. Né? Agora, como é que a gente começa a botar em prática? Você não ficou com a dúvida? Eu fiquei com aquela sensação assim, por onde é que eu começo? E aí, até tem uma interação aqui da Maria, que cabe muito bem nessa sua pergunta e até um pouco do que o Evandro já estava respondendo aqui. Porque ela falou assim, ó, como colocar em prática tudo o que estamos aprendendo? Tudo não vai dar, Maria. Então, tudo acho que já pode ir com calma, né? É muita Já coisa, começa Maria. por aí. Aí ela fala, é muita mudança que eu preciso fazer na minha vida e eu não sei se eu consigo. Vamos uma coisa de cada vez, né, pessoal? Eu acho que assim, quando você vai aprender a dirigir, você tem vários comandos que você precisa fazer ali e você não consegue prestar atenção em tudo. Sim. Então, primeiro, você começa a entender os pedais, como é que você aperta, para que serve qualquer um ali. Depois, você começa a tentar tirar o carro do lugar e põe a primeira marcha, deixa o carro morrer, aí você vai tomando consciência ali dos pedais e aquela coisa quando o carro não é automático. Mas depois de um tempo só, eu lembro que quando eu comecei a dirigir, demorou semanas, talvez mais de mês, para eu me acostumar com a posição dos espelhos e o movimento dos objetos em cada espelho, não é? E na nossa vida é a mesma coisa. A implantação de novos hábitos acontece de maneira gradativa. E para a gente blindar a nossa mente contra esse turbilhão de coisas, é um treino, é uma aprendizagem. A gente vai implantando hábito por hábito, vez após vez. Até depois que um hábito é implantado, a gente implanta um outro hábito, né? É dizer para ela assim, Maria, a gente não sobe uma escada, né? Com um passo a gente não chega lá no alto, a gente vai subindo um degrau de cada vez. É que quando a gente ouve tanta informação, realmente o cérebro que não está acostumado com isso e está sendo prejudicado pelas dificuldades, ele começa a entrar em curto-circuito. Eu faço o quê? O que eu faço? Porque olha para todas as situações do cansaço, viram todos os aspectos, fala, gente, tudo se aplica a mim agora, começa onde? A minha dica seria ela escolher uma coisa para começar. Uma coisa que está mais prejudicando, que ela está sentindo que está pior. E uma coisa que eu vejo que para a organização, a gente precisa de agenda. Seja ela eletrônica ou seja ela escrita, a gente precisa de uma agenda. Como uma dona de casa, por exemplo, que tem crianças, todo dia suja roupa.
tem que se organizar, porque se pôr roupa todo dia para lavar e todo dia para passar, Sim. metade do dia ela tá lavando e passando. Agora, Então, ela tem que organizar um claro. dia, só finalizando, um dia eu vou lavar, outro dia de passar. Eu preciso varrer a casa 3 vezes por semana, então eu vou varrer na segunda, na quarta e na sexta. Sabe, fazer um cronograma. De repente, isso um dia ajuda de muito. cozinha, né? E aí já Sim, fica eu vou muita fazer a coisa comida. pronta. Por exemplo, eu vou pegar o domingo para eu fazer feijão e arroz para a semana, e aí eu vou fazendo as misturas. É um processo de organização. Eu sei que algumas pessoas têm mais facilidade, já vem no gen, assim, a Sim. coisa mais metódica, meticulosa. E tem meu caso gente também que não. é um desastre em organização. Para eu lavar louça, eu primeiro organizo tudo. Eu sou assim Ah, não, eu também. Gente, meu marido, Primeiro- ele termina de cozinhar, a cozinha está mais limpa Arrumada do do que que quando... antes. Eu sou assim. Pra Eu mim é sou assim humilhação. também, porque Você é assim? sim, eu sou porque eu tenho preguiça de lavar a louça depois. Então, usei aqui a Lavo colher, tudo. já lavei aqui para usar na outra panela, porque Gente, senão a minha filha caçula tem 5... Ela acorda, ela arruma a cama dela, bota os bichinhos todos na hora. São 3 travesseiros. aí O já travesseiro veio de já veio Daí de fábrica. ela fábrica. desce, às vezes ela me chama, troca o pijama, bota... Eu olho e penso, gente, eu não ensinei. E eu acho que vale lembrar, já que a gente está falando de organização, que a sensação, a percepção do estresse, ela acontece muitas vezes por causa de um ambiente desorganizado. Sim. E às vezes não é a questão da quantidade de coisa, mas é a bagunça que está ali naquele E ambiente. essa Agora, bagunça Maria, de fora reflete uma de certa dentro. bagunça por dentro Exatamente. também. Agora, ô igual quando a Maria, gente se arruma, né? anota tudo. Parece que fica mais Porque você bonito. falou que é muita informação e aí você quer depois, né, trabalhar isso. Anota tudo. Vamos fazer um por vez, mas depois revisita Sim. essa anotação Onde e é vai que- aos onde é que poucos tá? inserindo, né? Não, começa naquele que tá doendo mais, É, né? Ó, isso aqui tá me doendo mais. Em complemento do que a Dilene falou, de começar por uma coisa, eu coloquei para mim que frequentar a academia ou praticar uma atividade física, para mim é Atleta, inegociável. você sabe, né? Atleta. Prioridade. Acho chique. Inegociável. Eu gosto de ir para academia, é inegociável, não importa o que aconteça, eu vou para academia e ponto final. E é inegociável com você mesmo, É né? inegociável. Esse é o ponto. E comigo, Às vezes eu o tomo outro essa não é decisão muitas vezes um dia antes, que é para no dia seguinte eu não negociar isso comigo mesmo. Agora, Isso é uma Evandro, questão de respeito consigo mesmo. É. Viu? Esses acordos que você a gente faz falou com a sobre gente, hábito. cumpre. E a gente está falando muito aqui sobre mudança de hábito. Agora, como é que eu consigo identificar que um hábito que eu tenho é de fato ruim? Porque acho que é um ponto principal Porque às também vezes para a gente se começar uma acostumou mudança. com aquilo, né? A gente tá há tanto tempo A gente fazendo acha que é aquilo normal. que é normal, uai. Olha, aí é uma coisa muito complexa de eu definir isso, porque a infinidade de possibilidades ali, de hábitos que existe na vida das pessoas e a proporção dos malefícios que cada atitude pode trazer são muitas. Uhum. Eu acredito que, de alguma maneira, você consegue mensurar no seu ambiente ou nas pessoas ao redor, ou até mesmo na diminuição da sua qualidade de vida, qual é o ponto que está pegando mais para você. Eu acho que para cada indivíduo, a dor ela vai gritar de um jeito diferente. Eu vou, se você me permitir, eu vou dar um exemplo, como por exemplo, mexer nas redes sociais, né? Isso é um hábito, né? E aí as pessoas chegam em casa e dizem, não, eu só queria dar uma descansadinha e eu vou verificar aqui. E aquilo vai horas. A gente Horas. acha que é descanso, né? E o resultado disso é que altera o meu sono, né? Eu já não consigo dormir bem, porque aquelas imagens ali em contato com o celular, que é muita informação, isso agita o meu cérebro. Aí, o que acontece? Com o passar do tempo, a percepção é diferente em cada um, mas vai começar a perceber que o sono não está legal, que deixou de ser produtivo. Porque isso vai estragar a produtividade da pessoa, que é o que a gente estava conversando hoje à noite. Então, às vezes, quando eu tenho esse olhar mais forte para dentro de mim, eu consigo identificar melhor esses hábitos que estão me destruindo. Por isso, o autoconhecimento, ele é importante para essa identificação do que está me incomodando, me perturbando, estragando em mim. Isso que parece tão agradável, tão gostoso ficar ali, porque eu não estou aparentemente pensando em nada, Mas Sim. também tem aquela coisa da gente ampliar as nossas possibilidades de conhecimento. Eu tenho visto com muita frequência um sofrimento muito grande, fruto de uma ignorância perseguida. O que é ignorância perseguida? É quando você não faz questão nenhuma de ampliar os seus horizontes. Você não quer confrontar as suas próprias ideias. Outro dia eu botei na rede social que eu estava lendo um livro que confrontava demais as minhas crenças. E teve um comentário assim, pra que fazer isso com você? Porque eu quero alargar a minha percepção de conhecimento. Isso aqui é até um treino de retórica, né? A pessoa está me contradizendo, não, mas... E você vê aquilo. A gente está tão estreitado de conhecimento
que eu nem sei por onde conseguir. Quando você falou de rotina, eu me lembrei, a Ângela estava falando antes de alimentos. E quando ela falou do leite, eu pensei, gente, juntando com a rotina, para quantas famílias o todinho, pode falar marca? Não pode, né? Pode O falar, achocolatado. o ganhando achocolatado nada, em mas- caixinha, com açúcar e conservantes, ele é parte da rotina. É. Então, até você destituir aquele hábito da rotina que talvez provoque uma dor de cabeça, talvez, ou mesmo o sono. Eu vejo que o sono, para muitas pessoas que comentaram aqui com a gente, é como se elas não soubessem mesmo que a privação de sono ou um sono Ok. ruim tivesse um peso tão grande no estresse, no cansaço, na exaustão. Normalizou-se dormir tão tarde, acordar, né, pouco. Então, às vezes a pessoa não sabe. Quando a gente fala em hábito, tem dois conceitos que eu gosto bastante, inclusive um é nome de um livro que a Fabi talvez lembre o autor, que é Hábitos Atômicos. James Clear. Isso aí, Ela tem é a um nossa outro, leitora O Poder do voraz. Hábito. Poder é do Charles Hábito, Duhigg. esses dois. Eu troco o nome dos meus filhos, mas os autores eu ainda eu lembro. sou muito bom para nome de livro, mas não sou bom para Eu nome de lembro de autor. todos. E nesses dois livros a gente encontra duas coisas. Primeiro, hábitos angulares. Tem um tipo de hábito que nem para mim, por que eu sempre Hábitos angulares vou... é o Charles Duhigg. Isso, por que eu vou muito eu gosto de ir na academia? Porque ir à academia me ajuda a me alimentar melhor, me ajuda a beber mais água, me ajuda ao longo do dia ter hábitos que sejam mais condizentes com aquela autoimagem do cara fitness que eu construí na parte da manhã, entende? O custo-benefício compensa de adquirir Exatamente. a aquisição de alguns E hábitos. o outro conceito de hábitos atômicos é quando você, por exemplo, um exemplo bem simples, tá? Hábito de beber 2 litros de água por dia. Esses 2 litros te gera um benefício de estar com a mente mais disposta. A mente mais disposta te ajuda a trabalhar mais, trabalhar melhor, né? Trabalhar melhor te ajuda, quem sabe, a ganhar mais dinheiro, a ter momentos melhores com a sua família. Então percebe que o simples hábito de você tomar mais água se desenrola para muitos outros benefícios na sua vida. Então a Adilene mencionou sobre diminuir as redes sociais, diminuir as telas. Esse simples hábito vai reverberar na sua vida de maneira extremamente positiva. E às vezes nem em é outras tirar, né, áreas da Evandro? vida. É adicionar, Exato. porque a ideia de tirar pra gente, a aversão à perda, que o Kahneman fala muito no Rápido e Devagar, ele fala que a gente tem mais dificuldade e dói mais pra gente a ideia de perder algo que a gente já tem, do que mesmo o desejo de conquistar algo que a gente ainda não tem. Então, talvez adicionar um hábito novo, como por exemplo, antes de dormir eu vou ler um livro. Eu não estou perdendo de ficar scrollando no meu celular, mas eu estou ganhando uma nova atividade que é fazer uma leitura. E ainda em harmonia com aquilo que você falou, tem uma frase que há muitos anos eu repito nas minhas palestras, que eu sempre digo: quando as pessoas se libertam do entretenimento inútil, o que é útil se torna entretenimento. Então, quando você deixa de lado, quando você purifica algumas coisas que não têm ganho para você, é um entretenimento que é um fim em si mesmo, você começa a sentir mais prazer em buscar conhecimento, em praticar uma atividade física, em se relacionar melhor com as pessoas. São outros hábitos que vão ser muito mais Uma assim. intoxicação. Você falou de hábito angular. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo e ele estava falando que estava tendo muito problema de estômago porque estava tomando muito energético. Eu disse, mas por que está tomando tanto energético? Eu tomo muito café e muito esses energéticos famosos para ficar acordado. Não, porque eu estou muito cansado e eu tenho que fazer muita coisa. E eu, que vivo com sono, falei, mas e se você dormisse? Não dava uma ajuda? Resolvia mais. Não resolvia mais você dormir, você descansar mais? Talvez você, descansado, você produziria muito melhor o que você produz em muito sofrimento. E eu lembro da cara dele olhando para mim, tipo assim, nossa, eu não tinha pensado. Quero ficar acordado para eu fazer mais. Quero né? fazer mais, mas estou exausto, estou com gastrite, que não sei o quê. Mas se só dormir, talvez. Essa hiperprodutividade, desculpa a franqueza, né? Mas essa hiperprodutividade, ela emburrece, né? É. Porque é algo tão simples e não se torna perceptível, porque eu não, tenho não que se estar sempre enxerga. Mas produzindo, a questão é, produzindo. produzindo para quê? E assim como na música, para o pessoal da música, assim como na música, a pausa também é movimento. Sim. Né? Então, isso que é interessante, a gente fica naquela, não, tem que estar em movimento, produzindo. Mas na música, a pausa é o movimento da música. Olha só, a gente está conversando aqui sobre hábitos e sobre mudança desses hábitos. Aliás, desde sexta-feira, né?
E a gente tem tido muitas pessoas que estão entrando em contato com a gente, porque a gente tem a nossa equipe, né? A Fabiana e eu falamos o tempo todo aqui que você pode entrar, novotempo.com/quero conversar, e muitas pessoas entraram, e muitas pessoas com histórias muito complexas, inclusive, entrando em contato com a nossa equipe. A gente percebe que as pessoas estão, de fato, num sofrimento muito profundo. A Sandra aqui, por exemplo, disse assim: o que fazer quando você se encontra no fundo do poço com você mesma? Esse tipo de mensagem que a Sandra mandou aqui, a gente viu em vários momentos no nosso chat e também ali no nosso atendimento. As pessoas, elas estão com muito essa situação emocional mesmo em conflito. A gente precisa entender assim, ó, que existem alguns casos, e talvez esse seja o da Sandra, né? Porque a jornada das emoções, ela é feita como um despertamento, um acordar, né? Olha, se enxerga, vê onde você está, o que está acontecendo, né? Se olhe mais, se escute mais. É uma pausa na vida para você olhar para dentro. Isso. E é possível que algumas pessoas, ao pararem e olhar para dentro, elas sozinhas não consigam mesmo ter essa visão, porque chegaram a um ponto muito longe desse princípio. Então, se faz necessário, às vezes, a busca de um profissional para que possa guiá-las melhor nesse processo. A gente não pode negar. É lógico que todas as falas, as palestras, a gente visou a maioria, que é alguém que está ali, desliza de um lado, desliza do outro e tal, mas está produtivo, né? Está produtivo, ainda está fazendo, escorrega e se cansa, mas tem uma boa noite de sono e levanta e vai para frente. Mas existem, sim, alguns casos que precisam de uma atenção muito mais especial, porque existe uma história mais, né, mais difícil por trás, existe uma infância que carrega coisas que são mais complexas. E que o cansaço hoje, essa exaustão que aparece, hoje não é só da produtividade do trabalho, mas já é uma dor que vem sendo carregada e nunca foi enxergada. E às vezes você tirar uma atividade faz com que a pessoa se depare com um vazio aterrorizante. Exato. E às vezes a própria família, as pessoas que deveriam ser a rede de apoio, talvez essas pessoas elas não consigam e talvez sejam essas pessoas a parte tóxica da vida. Isso mesmo. Mas como é que a gente faz? Então, o ideal é a pessoa procurar um profissional, como a que Dilene. na pandemia, eu fiz isso. A pandemia, eu morava na Espanha e Madrid, eu acho que foi o lockdown mais severo depois de Wuhan. A gente não podia sair na rua. Uma vez eu saí para levar o lixo, a policial me parou, queria me multar em 500 euros. Assim, foi muito severo. E eu lembro que eu andava com álcool spray. Quando eu cheguei no Brasil, ainda no ano da pandemia, no final daquele ano, eu espirrava álcool no ar. Fundamentação científica, nenhuma. Mas eu chegava... Ainda estamos buscando. Exatamente. Fontes, né, vozes da minha cabeça. E eu saía espirrando álcool em aerosol, que não tinha no Brasil. Eu trouxe um carregamento de álcool aerosol. Eu chegava no ambiente... Higienizava. Ai, gente, você tem condição de me julgar? Você não tem também, vai. Mas qual seria o nosso álcool em aerosol para essas pessoas, então, que a gente... não buscar ajuda. Porque, às vezes, vamos citar um exemplo. Alguém que teve um sentimento de abandono na infância, então agora ela cuida muito da mãe ou cuida muito de alguém. E ela não tem tempo para ela, não vai fazer uma unha, um cabelo, nada, só cuidando da mãe que está idosa, por exemplo, e que está doente. Então ela fica ali. Aí a mãe morre. Então tirou aquilo que era o foco. Ela não pensa na dor dela. E existe uma construção da identidade a partir do outro. Isso é muito importante, porque você constrói a sua identidade como mãe a partir do filho, né? Ou de filho a partir dos pais. Ou seja, a partir da sua função social. E aí você ocupa uma parte naquele sistema, seja um sistema familiar, um sistema corporativo, um sistema social, e isso vai afetar a sua identidade. Então, muitas vezes, ser produtivo em excesso faz com que você sacie diversos vazios que existem dentro de você. E isso precisa ser tratado de maneira profunda em terapia. E eu acredito que a gente precisa de uma coisa nesse sentido. A gente precisa ser humilde, né? Para entender quando a gente precisa de ajuda. Quando eu sozinha não dou conta mais. Né? Porque a gente tem essa coisa muito social também. Não, eu dou conta, eu consigo. Tá tudo bem. Tá tudo bem, vai ficar bem. Não, deprimido? Não, isso não.
né? Porque eu sou de Jesus, ou etc e tal, e É. tal, e tal. Então a gente precisa ser humilde, sabe? Porque isso é orgulho também. A gente tem a tendência a achar que orgulho, né, é uma coisa... Mas isso é orgulho, não reconhecer o meu limite, não reconhecer que ali deu para mim, agora eu tenho que parar. Não reconhecer que eu perdi aquilo que era minha referência aqui, então eu preciso chorar, eu preciso sentar, eu preciso de ajuda. Dilene, a gente vem de uma educação, muitas vezes, que nos ensinou a nunca descansar, né? Nos ensinou a nunca ficar mal. Então, acontecia alguma coisa? Não, levanta a poeira, sacode e aí... Levanta, não, você como é? tem Deus. Pode a poeira e Ele dá a volta volta por cima, é. Levanta, saca. Mas você sabe que isso aí é tão engraçado? Porque a minha mãe, ela foi cuidar de mim quando eu parei as gêmeas. E a minha mãe é essa pessoa nutrida na ideia de nunca para. Nunca Uma para. geração. Ela tem uma geração que é essa. Eu, por mim, já vivia parada, mas minha mãe é essa pessoa que não para, dá desespero, dá uma canseira só de olhar. E aí ela estava em casa comigo, imagina, minhas gêmeas nasceram ontem, né? Só que ela já tá velha. Eu digo, mãe, se assuma, né? Ela ia fazer 60 anos. Aí, às vezes, as meninas dormiam, muitas vezes, as meninas dormiam e tal. E ela cochilava no sofá. Tava aquele silêncio, cansada, tinha cozinhado, me ajudar a cuidar dos 3, pandemia, todo mundo trancado em casa, meu pai super chateado por ter que ficar em casa. E eu me lembro de uma vez que eu abri a porta e fez um barulho. E ela tava ali, né, tirando aquele cochilo. Aí eu abri a porta. Não, eu só tava vendo eu tava vendo jornal aqui, eu tava vendo... Se justificando. E se justificando. Eu falei, mãe, ainda brinquei com ela, tu tá velha, tu pode dormir depois do almoço. Mas pra mim foi tão marcante o medo que ela teve de se pegar A descansando. culpa, aquela que você falou. E a É. culpa por estar numa casa que tava difícil mesmo naquela época. Mas assim, não podia estar descansando. E tem gente que é isso sempre, né? A produtividade do indivíduo, para ele, está ligado ao valor que ele tem, né? Ou vice-versa, né? Melhor dizendo ao contrário. O valor que ele tem está ligado à produtividade dele. Isso Quem é um faz grande mais, erro. vale mais. Exatamente. Agora, a gente tem uma geração que está começando a pensar um pouco mais nisso, né? Então, a gente tem essa geração que já quer perceber um pouco mais qual é a vantagem de estar nesse trabalho, não está pensando em Faz os benefícios. benefícios, está pensando que não vai se manter nesse trabalho durante toda uma vida, não está no trabalho pelo trabalho, está no trabalho pelo dinheiro que vai receber e depois vai poder viver a vida. Tem A isso. grande diferença de uma geração anterior é que antes a recompensa era o que valia a jornada. Então você batalhava para lá na frente ter alguma coisa. A juventude hoje pensa de um jeito um pouco diferente. Hoje a jornada tem que ser prazerosa. Hoje, assim, o trajeto tem que valer a pena, entende? E aí surge essa situação do autocuidado, né? As pessoas têm buscado o autocuidado em diferentes situações para olhar para elas mesmas. Isso como vocês veem essa situação do autocuidado? É de fato algo que pode nos ajudar nessa caminhada numa diminuição do cansaço? Porque eu estou olhando mais para mim, estou olhando mais para as minhas necessidades e procuro atendê-las. Eu quero ouvir muito a opinião da Dilene sobre isso, mas só antes de ela falar, eu queria dizer que por mais que a gente esteja dando uma ênfase na necessidade de buscar psicoterapia, muitas pessoas às vezes não têm uma condição financeira, às vezes não achou um profissional que confia, alguém que... Acho que tem que ir com a cara do psicólogo, eu sou dessa filosofia, você tem que ir com a cara do psicólogo, você tem que gostar da pessoa, né? E às vezes você não encontrou alguém. Da match. Mas, às vezes, existe um monte de outras coisas que foram faladas ao longo dessa jornada aqui, de saúde mental, e que são coisas muito terapêuticas. Então, É o hashtag, não é terapia, mas é terapêutico. Exatamente, né? Terapia não é só a psicoterapia, que é uma forma de terapia, né? E que tem seu valor, tem seu papel, e nós aqui fazemos isso, né? Mas caminhada é terapêutico, excelentes relacionamentos é terapêutico, boa alimentação é terapêutico. Boas conversas com os boas amigos. conversas, você sair... Um bom banho é terapêutico, Exatamente, né? Então, acho que tudo isso daí é terapêutico, só que você precisa colocar essas terapias ao longo do seu dia. Então, é muito importante que você tenha um momento para você. Tá certo? Certíssimo. Então, tá bom. Estamos de acordo. Você sabe que vocês falando isso e pensando assim na exaustão, e eu fico me segurando às vezes para não me emocionar. Eu perdi meu pai tem um pouco mais de um ano. Perdi meu pai muito jovem na minha concepção, só 67 anos.
vivendo os 2 anos de aposentadoria, então estava numa euforia, que estava começando a receber aposentadoria, né? Começando a receber o cashback da contribuição e tal. E na quarta-feira antes dele falecer, ele faleceu num domingo, na quarta-feira antes dele falecer e antes dele entrar definitivamente no oxigênio, a gente estava lá na minha casa, eu cuidei dele os últimos dias de vida. Obviamente, a gente não sabia quanto tempo ele ainda teria, mas eu falei pra ele assim, pai, você se arrepende de alguma coisa? Meu pai era um cara muito leve, assim, muito de bem com a vida, assim, sabe? Falastrão, engraçado. E ele, eu me arrependo de algumas coisas. E eu gravei isso. E eu gravei em 2 momentos, tanto no Hospital do Câncer e depois em casa. Deixei o celular assim, quero ouvir, eu não queria perder a voz dele, a consideração dele no final da vida. Eu sabia que era o final da vida dele. Ele falou, eu me arrependo de 2 coisas. Eu me arrependo de ter trabalhado tanto, ele foi caminhoneiro grande parte da vida dele, e eu me arrependo de não ter cuidado da minha saúde. Por quê, pai? Ele, porque eu tinha que correr para entregar uma carga, aí eu não comia direito, aí eu não dormia, aí eu tomava café com Coca-Cola para ficar acordado, aí eu fumava para ficar acordado. E olha agora, eu só queria mais tempo de vida. E eu fiz tanto para poder trabalhar e para produzir. E no áudio ele fala assim, fiz tanto e deu no quê? Ele tinha essa expressão, deu no quê? E toda vez que eu fico vendo as pessoas sobrecarregadas e cansadas, eu fico pensando no meu pai. Eu sei que não precisa ser trágico para todo mundo, mas às vezes eu penso que se a gente pensasse um pouquinho no final da vida... É difícil quando a gente está jovem, com saúde, né? Mas eu que contemplei a morte, eu fico pensando toda vez, eu tô aqui me desgastando, mas pera, é disso que eu vou ter orgulho na minha última semana de vida? A pesquisa de Harvard, né, ela retrata isso super bem, né? Eles fizeram uma pesquisa que durou muitos anos, é inédita pelo tempo que ela ficou, e a conclusão que eles chegaram é que no final da vida, começaram a estudar o pessoal adolescente, foram até os 90 anos, e eles disseram assim, a única coisa que importa no final são os relacionamentos. Felizes eram os que conservaram relacionamentos. Falaram de trabalho, status, dinheiro, casa, viagens, nada foi citado. O que foi citado são os relacionamentos. Então, se a gente tivesse a ideia, e isso é uma pergunta boa para se fazer, eu acho, para a gente poder ver o que é importante de fato. Se eu vou deitar essa noite e amanhã eu não vou levantar, o que eu quero fazer com a minha noite? O que eu faria com a minha noite, se amanhã eu não acordar? Entende? Então, assim, eu ia botar as minhas coisas em ordem porque eu tinha trabalho amanhã, ou eu ia tirar esse tempo dessa madrugada inteira dessa noite para estar com as pessoas que eu amo, para conversar, para beijar, para abraçar, para ficar do lado. O que eu ia fazer? Eu acho que se a gente pensar um pouco sobre isso, a gente consegue encontrar as nossas prioridades na vida. Você está falando uma coisa que eu acho tão fundamental, mudou muito a minha vida ter me tornado pai. E eu acho que isso era uma coisa que acontecia muito com os homens no passado, mas hoje é uma coisa que não tem sexo, é tanto homem quanto mulher. A gente se perguntar, qual é a coisa mais importante que você tem na sua vida? Claro que a maioria das pessoas vai dizer que é a família. Sem pestanejar. Agora, a gente dá a vida pela nossa família, mas a gente não consegue dedicar tempo para a nossa família. É uma incongruência muito grande. Tem aquele meme, né? Eu morro por eles, mas será que eu vivo por eles? Mas, na verdade, eu não acho que a gente dá a vida pela família, não. A Dilene causando polêmica. A gente fala que dá a vida pela família, mas a gente está dando a vida por nós mesmos, né? São as nossas dificuldades, nossas escolhas. Eu acho que faz sentido. Eu trabalho muito, não é para oferecer o melhor para eles, é porque isso tem a ver comigo, né? Com certeza. Tenho que trabalhar muito, mas assim, porque entrou um assaltante na sua casa. Eu tenho que ser querida, eu tenho que ser respeitada. As pessoas têm... Então, aí eu digo, não, é mais bonito dizer que eu estou trabalhando porque eu tenho que ter um melhor futuro. Nessa questão do trabalho, sim, mas entrou um assaltante na sua casa. Você vai pular na frente? Eu vou pular na frente e vou dizer, não, o primeiro a morrer aqui sou eu. Automaticamente... Egoísmo, que é para não ver os outros morrendo. Não, é para proteger. Eu vou lá e você, mas vou pegar a arma do outro. Seria a melhor estratégia. Mas eu não vou saber mexer nessa arma, eu eu morrendo do mesmo jeito. Nem saber, eu puxo mas assim, é muito importante como a gente não consegue gastar tempo. Aí quando a gente tem que
fazer um trabalho da escola, a gente se irrita. É Wagner que não aguenta mais fazer maquete, professoras da escola. Se a gente entrar nessa cansaço pauta, de Wagner cantor é trabalho tem a ver com lição de casa. Exatamente. Lição... E o seu também, que você já chamou a professora para conversar. Cuide cada um dos seus problemas. Roda de conversa agora. Acho melhor a gente falar de verdade, que a roda de conversa aí virou um desabafo. Vamos agora. analisar, acho que é Mas bom a assim, gente analisar. Vamos analisar. Você cuida Os de dois quem? psicólogos falando da gente. Mas assim, voltando aqui pro foco. Como a gente precisa valorizar mais a nossa família? Sim. E tempo, porque é como você disse, no final o que sobra são as relações, né? Wagner, tem uma coisa que eu presto muita atenção. Às vezes a gente acaba viajando muito e de vez em quando a gente vê um acidente, né? Na estrada ali, um carro e tal, com morte. E eu fico pensando, isso sempre mexe comigo. Era uma pessoa que estava indo fazer alguma coisa, né, importante. Ou estava indo para o trabalho e, de repente, aquele fato acaba. A importância daquilo, cadê? Não vai mais continuar. Então, é um encontro que foi desmarcado pelo incidente ou acidente. É um trabalho que acabou, perde o valor. Perde o valor, seja lá o que ele estaria indo fazer, ou se morreu, ou se ficou machucado e precisa ir para o hospital, não importa o que ele ia fazer. Acabou. Perde o valor. Entende? Então, esses conceitos, esses pensamentos precisam permear a nossa mente. Você falando isso, uma vez eu li que quando você tem saúde, você tem muitos problemas. Você tem problema de escola dos filhos, tarefa para fazer, né? Dá trabalho. Problema, relacionamentos, coisas para se alcançar, dinheiro, finanças. Quando você tem saúde, você tem muitos problemas. Quando você não tem saúde, você só tem um problema. E relacionamento... Generalizado, inclusive. Essa coisa bíblica, né, de amai-vos uns aos outros, não é necessariamente só uma estrutura de ordem do reino de Deus, mas é uma proposta de cura do reino. Né? Porque relacionamento é patrimônio também, e as pessoas elas não cultivam esse patrimônio. Quantas pessoas que eu atendo em terapia, que às vezes têm relacionamentos circunstanciais, então aquele relacionamento que estou nesse trabalho, tem esses amigos, mudo de trabalho, acabou, não existe mais o que passou, agora eu tenho outros amigos, né? Então a gente tem que cultivar e ao longo da vida... Como que vai incluir esses amigos na rotina, né? Se minha rotina é insana. Exato, mas eu acho que a gente precisa ao longo da vida ir engordando essa carteira de amigos e de relacionamentos, isso é fantástico, eu amo, eu sou apaixonado em fazer isso e vou dizer mais, hein? Contar um segredo aqui para vocês. Segredo. Conta porque é processo terapêutico. Só entre a gente aqui, o pessoal de casa, nós aqui. Tem quase ninguém aí assistindo. Olha só, pelo menos uma vez por semana, eu reservo umas 2 ou 3 horas por semana para marcar um horário com um amigo, seja online ou seja presencial. Toda semana eu tenho que ter um momento com algum amigo. Isso para mim é de lei, toda semana. Isso é extremamente terapêutico para mim. Às vezes no meio da semana, claro, meus horários, eu tenho um horário flexível, uma agenda flexível, eu tenho essa rotina que me permite fazer isso. Mas às vezes final de semana, Mas, às né? vezes, no Lá em final de casa, a semana. gente tem um grupinho assim de amigos que mora todo mundo meio que perto e a gente sempre, todo mundo muito ocupado e tal, mas a gente sempre que dá, a gente almoça junto no sábado ou fica na praça, porque às vezes não tô afim de conversar, mas você vem, conta uma história e toma um chá E ao longo da minha carreira, eu tenho observado que quando você é munido de bons relacionamentos, você enfrenta a vida com muito mais força. Eu já atendi pessoas, uma grande parte das pessoas que eu atendo com síndrome do pânico, e a gente sabe que toda ansiedade ela é pautada no medo, pelo menos a maior parte da ansiedade é pautada no medo. As pessoas que têm essa ansiedade causadas pelo medo vai ter algum prejuízo na experiência do amor ao longo da sua história de vida. Então, quando você, em algum momento, teve alguma ruptura afetiva ou você não consegue cultivar muito isso na sua vida por algum motivo, você tem mais medo de enfrentar a vida. As pessoas que se sentem mais amadas, em livros de educação, minha especialidade não é criança, mas em livros de educação, na pedagogia, a gente sabe disso. Crianças que se sentem muito mais amadas, afetivamente seguras, elas enfrentam a vida com mais coragem. E nessa jornada a gente está falando sobre cansaço, estresse, sobrecarga, e muitas vezes isso tem a ver com questões afetivas que fazem com que você encare tudo isso de maneira sozinha e solitária. Né? E às vezes você está rodeado de pessoas, mas você se sente solitário. Você não tem a percepção do amor das pessoas por você ao longo dessa sua trajetória. Isso vai agravar demais essa sua sensação do estresse e da É sobrecarga. muito interessante você falar isso, Evandro. Tem um livro do Matt Lieberman, que é o Social.
onde ele traz estudos de neurociência mostrando como o nosso cérebro ele é pré-programado para pensar em pessoas. Então, quando o nosso cérebro está em tela de descanso, vamos dizer assim, a gente está pensando, no beijo que eu dei, na briga que eu tive, eu devia ter falado isso naquela discussão e tal. A gente está buscando pessoas. E a gente tem tido uma rotina tão exaustiva, tão claudicante, que a gente não tem conseguido inserir pessoas até para um descanso no sentido de lembrar o que é a vida, né? Que são esses relacionamentos duradouros, esses relacionamentos que trazem sentido pra gente. Excepcional. Eu estava falando com o Tim aqui na entrada, aqui, né, antes de começar, que muitas vezes a gente vê as pessoas brigando por muitas coisas que às vezes não traz um resultado real para a vida. E é o que a gente está falando aqui. E que hoje eu procuro ser, até mesmo enquanto terapeuta, não o cara mais cheio das técnicas, não o cara mais dominador de todas as teorias de autor tal ou de autor tal, mas eu procuro ter a minha presença como uma das coisas mais curativas para os meus pacientes. Então você tem que ser um lugar de paz, a sua presença tem que ser curativa para as pessoas. E isso é uma das coisas mais gratificantes que a gente encontra. Às vezes as pessoas elas não encontram muito o propósito de vida delas nos feitos, nos projetos, mas entenda que o seu maior propósito de vida é se tornar uma pessoa melhor para os outros, uma pessoa boa, e em primeiro lugar para si mesmo, né? Sem dúvida. E ter essa presença curativa não é só para terapeutas, né? Exato. Eu posso ser uma presença curativa com todos aqueles que eu convivo. Posso ser presente de verdade, né? Uma presença integral. Gente, foi muito bom o nosso papo, foi curativo, foi de presença aqui, todo mundo conversando, ajudou demais. Eu imagino que em casa as pessoas estejam tendo estalos do que começar a fazer. Porque, na verdade, foi isso que a gente tentou fazer com você durante todo esse final de semana. Te mostrar propostas, caminhos, te dar soluções, trazer profissionais que pudessem te dar esse brilho, essa luz, para você que está tão cansado, para você que se sente exausto, exaurido e que parece que não vai ter para onde correr. A proposta da nossa jornada foi te mostrar que tem para onde correr, né, Vai? Tem para onde correr. E você teve a oportunidade de identificar diferentes aspectos que podem estar realmente sugando completamente a sua energia. A gente falou aqui de questões espirituais, né? Ficou muito clara para mim a frase da Darleide, não tem como a gente descansar sem Jesus. A gente teve N palestras aqui falando de questões emocionais, de como a gente tem que buscar essa leveza, de como a gente tem que deixar para trás feridas, buscar a cura dessas feridas e isso trazer descanso. O aspecto físico, não tem como negar, né, Fabi? Que a influência total da mente. A gente tem que fazer um exame, a gente tem que saber se não está faltando alguma química no nosso organismo. Minerais, vitaminas, hormônios. A gente precisa dormir. O quanto a gente falou e o quanto vocês falaram do impacto do sono nessa percepção de exaustão, né, Wagner? Completamente. Então, e o principal, eu acho que, para mim, cada um vai ter o seu principal, mas assim, de que a gente não se entregue para essa produtividade que os outros colocam para a gente. E a gente acabe se perdendo dentro de uma rotina que a gente não consegue mais organizar, porque não tem como organizar mais coisas do que cabem em 24 horas de um ser humano. Para mim ficou bem óbvio que a gente talvez precise fazer menos para poder ser mais. Que a gente precisa desacelerar e ousar dizer para os outros, não dou conta, preciso parar, não vou fazer, não aguento, preciso descansar. Eu consigo ir até aqui. Daqui em diante, a gente vai ter que encontrar uma outra solução. A gente está ficando por aqui, mas já está deixando uma saudade muito grande dessa jornada. Muito bem, ano que vem a gente volta. Ano que vem a gente volta, a gente está tentando renovar nosso contrato. A gente vai tentar renovar nosso contrato. Deixa a gente saber se você gostou, coloca aqui nos comentários, avalia bem a gente pra gente voltar no próximo ano, pra gente ficar feliz. Mas se você quiser ver tudo isso de novo, se você quiser mandar para amigos, para pessoas que você ama e quiser relembrar as aulas, as palestras, tudo que você viveu com a gente na jornada, você pode ver tudo isso no NT Play. E você pode fazer o nosso estudo bíblico também, Lições para uma Vida Mais Feliz. novotempo.com/curso. Você vai preencher uma pesquisa muito básica ali e vai estar direcionado muitos conteúdos para você.
Um grande abraço, Fabi, muito obrigado. Uma Foi honra, uma honra. Wagner. Espero que o tema seja animação no próximo ano e eu seja lembrada. Isso! Não só pelo cansaço. Tchau, Tchau, gente. tchau. Até Fiquem com mais. Deus. Tchau, tchau.